Hello, hello and welcome to English in 1 Minute. Eu sou o Teacher Ever e hoje eu vou falar de uma coisa que às vezes deixa os alunos de cabelo em pé, que são os narrative tenses. O que são os narrative tenses? Os tempos narrativos. Toda vez que a gente está contando histórias, que a gente está falando o que aconteceu com a gente, quando eu digo contar histórias, não significa que você vai contar uma história mirabolante sobre alguma coisa. Às vezes uma descrição sobre o seu final de semana, como foram suas férias, você está contando algo que aconteceu, você tem que articular um pouquinho os tempos verbais no passado. E aí, em português, obviamente que isso é super fácil, a gente faz isso naturalmente, só que em inglês a gente tem que aprender a articular, por exemplo, o simple past, quando são eventos isolados e você está falando o que aconteceu. O past continuous, quando você está falando de elementos que estavam acontecendo num determinado momento no passado. A gente tem ainda o present perfect, quando a gente fala de algo que aconteceu no passado e não necessariamente a gente menciona o ponto do passado que isso aconteceu. E a gente tem o present perfect continuous, que a gente também fala de algo que aconteceu no passado por um certo tempo e aí foi de uma forma temporária. Temos também o past perfect, né? O que é o past perfect? É o passado do passado. Então, você está contando uma história no passado e tem eventos anteriores, ou seja, você já está contando a história no passado, mas você tem que falar de algo que aconteceu antes, ou seja, você vai usar o past perfect. Os tempos narrativos, os narrative tenses, eles são elementos importantes na hora de contar uma história e é prática, é algo que você pouco a pouco tem que praticar, para que a cada vez que você fala uma história, que você conta uma história, você vai ficando melhor. Uma dica que eu dou para meus alunos é tentar contar a mesma história diversas vezes para pessoas diferentes, em inglês, é claro, né? Por quê? Sabe aquela história de quem conta um conto aumenta um conto? Então, cada vez que você conta uma história, talvez você coloque um detalhe a mais, você consegue falar um pouquinho melhor. Então, pense em como você pode pegar uma história simples, é o que aconteceu nas suas férias, é o que aconteceu no final de semana, e como você pode fazer isso em inglês, tá? Então, eu até sugiro, esse é um desafio maior, tá? Às vezes eu faço isso nos meus cursos, que é o quê? Manda um áudio com uma história simples. Aqui mesmo dá pra fazer, né? Aqui mesmo na rede social, você consegue fazer. Manda um áudio com uma história curta de algo que aconteceu. Estou curioso para saber o que aconteceu. E aí, os ajustes que são necessários, eu posso te ajudar e responder para você. Eu faço isso com muito prazer, porque eu quero continuar ajudando muitas e muitas pessoas a aprender inglês, ok? Thank you very much. Espero o seu áudio, ok? Bye bye.